aqui com mais um podcast. Tá no sangue, tá na obra, concretizando em família com Nath e Mari. Olá, pessoal. Hoje a gente está com uma convidada super especial, muito querida, em um ambiente diferente. A gente veio parar aqui em Porto Alegre. Vou apresentar vocês, Dani. Por favor, Dani, você fale um pouco da sua história, conta pra gente, se apresenta para os nossos franqueados. Que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite, gurias. Aqui a gente diz gurias. É uma honra ter vocês aqui em Porto Alegre. Então, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga, meu mestrado em avaliação psicológica e meu doutorado em planejamento de carreira. Há 27 anos eu desenvolvo famílias empresárias. Eu gosto de dizer, tem uma frase do Michelangelo que diz assim: eu não transformo pedra em imagem, eu liberto a imagem que tem dentro de cada pedra. E é isso que eu faço. Eu mostro para cada membro da família empresária qual é a sua força e ajudo ele ou ela a focarem nisso. Ah, que legal. Então, você é focada em famílias empresárias, correto? Sim. Falando nisso, eu conheci a Dani, ela abriu uma luz no túnel que quando ano passado a gente estava num processo pela FBN, participando de vários conteúdos, era uma semana inteira. E eu cada vez mais olhando para essa questão de governança, para sucessão, nesse meu aprendizado que eu estou nisso desde 2022, eu escutei a Dani falar num case muito legal que ela trouxe, falando de desempenho das famílias empresárias, tudo, essa parte da carreira do sucessor, e ela trouxe um case maravilhoso, e eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, eu preciso conversar com essa mulher, ela vai me ajudar, ela vai trazer vários insights para eu trazer para minha vida, para nossa família, né, e até para vocês, nossos franqueados. E conversei com a Dani, foi um sucesso. Ela fez a mentoria da minha carreira, está trabalhando agora junto com nossos membros da família. E eu trouxe ela aqui, então, para falar um pouco para vocês. E, Dani, eu acho que começando, conta um pouco para a gente como que é esse desenvolvimento dessa carreira. Uma questão muito importante. São diferentes papéis que a gente tem na nossa carreira de vida. Então, às vezes, os pais chegam para mim: Daniela, tu pode convencer o fulano, a fulana, a trabalhar em um negócio da família? Não, eu não posso convencer. Isso eu não faço. Por quê? Porque, na verdade, a carreira precisa a pessoa escolher levando em consideração que ela trabalha a maior parte do tempo nas suas forças, mas que a pessoa vai herdar a empresa da sua família. Então, o orgulho de pertencer, a visão estratégica, a questão de ser um acionista consciente, isso eu ajudo. Dani, você falou uma coisa que me deixou curiosa do seu trabalho. Muitas vezes, quem procura você é, por exemplo, igual a Nath, que é a segunda segunda geração, geração, ou a primeira, ou indifere. Você fala, porque desculpa, né, eu sou meio leiga no assunto, mas eu acredito que o maior sucesso é quando o sucessor procura, né? Diferente se fosse só o pai. Ou você acha que isso não? Qual que é a sua opinião e como funciona na prática, da sua prática? Olhando para o próprio desenvolvimento, né? Uma coisa foi antes de 2020 e outra depois de 2020. Antes de 2020, eu trabalhei muito em consultorias de governança. Então, eu trabalhei 10 anos com a Cláudia Tondo e 13 anos com o Werner. Então, nós implantávamos todas as estruturas de governança e eu era responsável pelas carreiras. Depois, eu comecei a observar que os herdeiros não tinham um papel muito protagonista nas empresas das suas famílias. E eu comecei a montar conselhos, porque eu odiava chegar nas famílias e o herdeiro estar lá como ouvinte. E eu dizia, não,
como é que eu vou desenvolver esse herdeiro se ele não tem esse papel? Então, eu coloquei um herdeiro ser conselheiro da empresa do outro. E assim eu montei 70 conselhos. E muita gente de fora, de famílias empresárias, queria também ser treinado com horas de voo em empresas familiares. Então, conselheiros e conselheiras entraram no ecossistema para participar desses conselhos. E que foi uma coisa muito boa, porque a gente desenvolve muito observando também, modelando. E isso tomou uma proporção grande que não só herdeiros mais jovens me procuram. Então, hoje eu tenho mentoradas de 70 anos que eu estou preparando, por exemplo, para serem presidentes de conselhos, né? Então, tem algumas famílias que eu desenvolvo gerações. Então, tem uma família, por exemplo, que agora ela está fundando uma clínica veterinária aqui em Porto Alegre, que eu desenvolvo ela desde que ela tem 9 anos. 9? É. Então, eu me sinto Já botando sócia panela nessa afetiva. fila aí. É. Então, eu digo, quando nasce, por exemplo, quando nasce a Helena, eu já digo assim, se prepara, que ela vai ser mentorada por mim. Claro, eu mentoro em várias fases, cada fase é um tema diferente. Então, quando ela tinha 9 anos, ela tinha que entender que ela fazia parte de uma família empresária. E o que é trabalhar, né? Chama uma educação para a carreira. Então, não pode a pessoa lá com 17 anos nunca ter pensado na carreira. Nunca ter pensado que as pessoas em volta dela estão trabalhando. Daí fica pesado escolher uma decisão aos 17 anos. Até porque o cérebro da gente termina de se desenvolver aos 28 anos. A parte frontal, especialmente, que é a parte da tomada de decisão. Então, desde 2020, começaram pessoas de diferentes idades a chegarem no ecossistema. Então, eu tenho hoje num conselho gente de 20 anos e gente de 60, 70, no mesmo conselho. Eu nem pergunto a idade, eu digo. Eu ainda estimulo que a pessoa nem conte a idade. Né? E tem vezes que vêm famílias empresárias para eu desenvolver todos os membros. Então, tem uma família empresária de outro estado, por exemplo, que são 9 herdeiros. Cada herdeiro eu desenvolvo para que tenha uma carreira de sucesso. A pessoa pode ser médica e a empresa ser uma fábrica, mas ela tem que ter uma carreira de sucesso para, no futuro, não bater na porta da empresa porque precisa da remuneração. Então, ela tem que ser uma acionista que vai ter dividendos, mas que sente que a carreira dela tem muito sucesso. E que sente que é pertencente àquela empresa, né, Dani? Isso Porque, mesmo. independente da carreira que ela escolheu, se ela for uma médica, ela não deixa de ser uma médica acionista da empresa, né? Exatamente. E deixa eu te fazer, eu já vou deixar a Nath fazer pergunta, mas eu tô aqui curiosa para saber uma coisa. Quando você fala dos conselhos, você falou que você montou mais de 70 conselhos. Qual que é o porte dessas empresas que você monta? Porque muitas vezes o nosso franqueado lá de casa, acha que meu negócio não é grande o suficiente para eu ter um tenho conselho. 2, 3 lojas. E aí, Dani? Eu vou chamar de conselho, eu vou chamar de encontro, eu vou chamar de conversa de família. O que eu faço? Essa é uma ótima pergunta, porque às vezes eu chego numa empresa grande que tem a mesma sensação. Então, tem um case que começou há 7 anos aqui, e ela era a única pessoa da empresa dela. E era uma empresa de nanotecnologia, nenhum dos meus conselheiros sabia o que era, e hoje essa empresa cresceu 10 vezes, e na semana retrasada foi a que ganhou a empresa mais disruptiva aqui do Rio Grande do Sul, no Summit. Começou com uma pessoa. Então, se não quer chamar de conselho, não chame de conselho. Quer chamar de comitê, quer chamar de reunião, chame do que quiser. Mas que tem que ter um fórum de governança para trabalhar essas questões assim relacionadas à estratégia do negócio, precisa ter. E por que é bom ter uma pessoa de fora?
para trazer racionalidade para aquele momento. Porque, às vezes, se só tá a família, tem muita passionalidade, né? Eu digo, às É vezes, muito ai, emocional. muito emocional. Eu digo para a gente não. Se tem alguém de fora, a gente fica com vergonha de brigar, eu brinco, né? Você chama a visita, se arruma a casa, É né? isso Tá mesmo. todo mundo de cabelo penteado, né? Então, embora tenha que ter, assim, se a gente tem uma empresa familiar, a gente tem 3 sistemas, 3 círculos da empresa familiar: a sociedade, a família e o negócio. O ideal seria a gente ter 3 estruturas de governança, 3 reuniões separadas, para não misturar. Então, eu tenho uma reunião que fala só da família. Então, por exemplo, como que eu vou educar essa família? Quais são os critérios de entrada da família no negócio? Como é que eu vou preservar o legado da família? Também questões relacionadas à união da família, eventos, tudo isso fica num fórum que é o Conselho de Família. O fórum mais importante é o Conselho de Sócios, que daí, sim, a gente vai pensar, será que a gente não vai comprar outras franquias? Será que a gente não vai diversificar? Como é que a gente vai fazer? Nesses 2 fóruns, o Conselho de Família e o Conselho de Sócios, não necessariamente a gente precisa ter um membro externo, mas nesse comitê, então, né, ou a gente chama de conselho, ou qualquer do que a gente quiser chamar, é importante ter alguém de fora, que pode ser um conselheiro externo, um ex-funcionário, um amigo da família, né, ou um conselheiro independente, que é essas pessoas que eu formo aqui. O conselheiro independente traz racionalidade para a tomada de decisão. Então, não tem afeto envolvido, que é, por exemplo, o que a Natália faz em algumas outras empresas familiares. E é assim que eu treino membros de famílias empresárias, um treinando na empresa do outro, porque daí treina o olhar estratégico, analítico, oxigena seu próprio negócio. E uma família desenvolvendo outra família é sempre muito prazeroso ver, que nem vocês viram hoje de manhã, né? Então, uma família empresária que recebeu vocês. É muito lindo uma família contar o seu case para outra família. Que nem os eventos da FBN que tu me conheceu, né, Natália? Sim. Sabe que a gente começou há 2 anos atrás a falar de sucessão. E ano passado nós montamos o nosso comitê de sucessão, trouxemos algumas agendas para os nossos franqueados. E esse ano a gente trouxe uma proposta de fazer uma mentoria com os franqueados que sentem a necessidade de começar a falar sobre isso, ou aqueles que já falam, a entender melhor sobre o assunto, como aprimorar, como se desenvolver. E a gente conversando com alguns desses franqueados que se inscreveram para essa mentoria, a gente viu muito essa questão assim: não, mas eu sou muito pequeno, ou olha, eu não tô na família, eu acho que eu não tenho que me meter. E daí a gente bateu muito na tecla de falar assim: não, vamos fazer essa reunião, e daí vocês chamem como vocês quiserem, mas pelo menos uma reunião só, que daí às vezes não tem a estrutura para montar 3 reuniões, né, da família, mas a gente falou assim: pelo menos vamos fazer uma reunião só. A gente conseguiu fazer um modelo de reuniões, trazendo números estratégicos da empresa, trazendo questões do negócio, dúvidas que às vezes é interessante dividir com os outros membros, o que fazer, o que não fazer, eu contrato esse funcionário, não contrato, estamos com dificuldade na contratação de um mecânico, de um motorista, e até os próprios filhos, sucessores, esses acionistas conscientes que estão nessa reunião, para eles olharem de fora e às vezes traz uma luz, porque é isso, é muita passionalidade. A gente que está no dia a dia da loja, se envolvendo, tendo aqueles números, fala assim: meu, o que eu faço? Como que eu corro para lá? Como que eu corro para cá? Como que eu... E daí, quando consegue trazer isso numa reunião estruturada, com apresentação, falando: poxa, eu preciso olhar para esse número, preciso trazer isso. Ela treina muito essa musculatura, e também essa pessoa que está lá mergulhada no dia a dia, ao parar e fazer essa apresentação, fazer isso, trazer e analisar esses números, ela também consegue se olhar um pouco de fora.
O que eu ia falar, gente, é que assim, ó, quem ainda não recebeu essa apresentação que a Nath montou com muito carinho, pode cobrar o consultor, porque está disponível não só para quem pediu a mentoria, mas é uma apresentação que está disponível para qualquer pessoa que queira começar essa conversa, né, Dani? Acho que você trouxe isso desse comitê. E eu queria fazer uma pergunta, mais uma. Dani, quando você falou das 3 reuniões, se tivesse que começar por uma, qual que você acha que é mais fácil? E se alguém quiser, por exemplo, pedir um conselheiro do ecossistema, como que isso funciona para os franqueados entenderem um pouco do trabalho e o que é o ecossistema? São 2 perguntas, na verdade. Só eu estou perguntando. 3, 4 aí, né? Eu conheço muito, pode perguntar aqui, eu vou só agregando. Eu vou adorar responder essa pergunta. Vocês sabem que a empresa de vocês mora no meu coração. Então, cada um que quiser um conselheiro do meu ecossistema, eu vou adorar que a gente possa ajudar. E a gente pode fazer pro bono nas primeiras reuniões para a empresa perceber a importância do conselho. Então, tem vezes que eu faço assim, olha, a empresa diz, eu não quero um conselho de administração, um conselho consultivo. E eu digo, mantém esse conselho 2 horas por mês. Em 6 meses, me diz se não fez a diferença. Fez a diferença, 2 horas por mês. Né? Só 2 horas por mês. Isso é uma coisa. Nos conselhos que a gente chama de RCA, né? Reuniões de conselho de administração, do ecossistema, são 2 horas no mês. E, assim, a reunião dura 2 horas, a gente não passa disso. Tem algumas empresas que fazem bimestral, a cada 2 meses. Mas a reunião dura 2 horas. Os fundadores, a família empresária, está muito focada no operacional. Então, é um convite para a gente olhar o estratégico da empresa, pensar nos nossos netos que ainda não nasceram. Então, uma empresa familiar, uma família empresária, ela não está fazendo essa reunião para as pessoas que já nasceram. A gente está planejando os próximos 50 anos da empresa familiar. É assim que a gente conecta com os avós. E também eu percebo que nessas reuniões, quando fala-se muito da empresa, tudo, você também transfere muito os valores e a cultura do que você vive. Então, é muito do acionista consciente, aquela coisa assim, poxa, o franqueado, o filho dele às vezes não quer tocar uma loja, botar a barriga no balcão, mas que ele tenha os valores que a casa do construtor tem. E falando sobre essa rotina, você acaba entendendo os valores que a gente tanto preza e quer levar para frente isso, né? E se a gente for pensar assim, eu tenho 27 anos trabalhando com isso. Começou com 5. Mais ou menos. Então, por exemplo, chega um herdeiro para mim, tá? Fazer conta que ele é da casa do construtor e ele quer morar na Europa. Ele vai me dizer, eu não quero trabalhar na empresa. Eu vou dizer, sim, mas tu não aceita participar 2 horas por mês de um conselho para que a fortuna continue na tua família e que teus netos possam usufruir do que vocês estão construindo hoje? Tu acha que alguém me diz que não? Não, primeiro que ninguém ia dizer não para você. Verdade, gente. A Dani, ela fala sorrindo. Eu sou muito persuasiva. Mas é que pensem, gente. A pessoa ela não quer estar lá. Por exemplo, uma pessoa com perfil mais criativo, não quer morar no Brasil. Ela não quer a rotina. Mas a estratégia ela quer. Ela quer apoiar a família de alguma forma. Então, eu realmente penso que essas conversas são importantes. Quer começar por começa por essa conversa do negócio da empresa, porque também é uma conversa com menor passionalidade. Com certeza. Mas eu recomendo muito para os pais e para as mães, né? Que sejam mentores dos filhos enquanto estão com boa saúde. Que mostrem, por exemplo, como é que tomam as decisões. Como é que eu escolho colocar uma loja aqui e não aqui? Como é que eu escolho
que tipo de funcionário eu vou contratar. Por exemplo, tem uma reunião que eu adoro, que é de lições aprendidas. Pais e mães, contem para os seus filhos também sobre seus fracassos. Nossa, Dani, isso eu acho tão importante, porque geralmente a gente idealiza o pai e a mãe como um super-herói, né? Geralmente a gente, nossa, eles nunca erraram. E a hora que você se vê adulto ali, você fala assim: meu pai nunca errou, não posso errar. E não, é muito importante saber É muito do que não deu importante. certo, das E coisas, tem né? muito mais questões que não deram certo do que questões que deram certo. Então, eu sempre digo para a geração sênior: contem. Contem para desmistificar, indo na linha que tu traz, né? Mas também tem outras questões, assim. Às vezes, eu estou conversando com o filho, com a filha, e eles dizem assim para mim: o sonho do meu pai e da minha mãe é que eu trabalhe na empresa da família. Eu digo: vamos perguntar? Será que é esse mesmo o sonho do teu pai e da tua mãe? Então, eu faço uma coisa que eu chamo de reunião de carreira pais e filhos. E eu me lembro de uma especificamente, que era um herdeiro de uma empresa em São Paulo. Daí eu cheguei lá e nós conversando. Daí eu perguntei qual é a sua expectativa em relação à carreira do seu filho. Esse filho que tinha certeza absoluta que o pai ia dizer: trabalhe na empresa. E o pai disse: eu quero que ele seja feliz. Eu sou feliz aqui dentro. Eu penso que pode ser. Se ele quer ser feliz e que seja aqui dentro, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo, que eu gostei muito. Mas, em qualquer lugar, ele vai continuar sendo meu filho. Eu tenho muito orgulho dele. E ele ainda brincou. Ele é o funcionário que eu mais investi dinheiro na educação. E não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E daí eu disse para ele: o senhor deixa ele e fazer a carreira externa, porque no futuro ele volta muito mais amadurecido. E foi o que aconteceu. Esse herdeiro depois pediu para voltar. E pedem, porque eu construí o orgulho de pertencer. Eu sempre digo que o herdeiro está numa gaiola de ouro. Para quem vê de fora, tem o ouro, a riqueza, as possibilidades. Para quem está dentro, gente, é uma gaiola. Então, a gente tem que deixar escolher. E voltam, todos voltam, pelo menos como conselheiros. E hoje, cada vez mais eu vejo, sabe, que a gente não pode obrigar. Porque se eu coloco um filho meu hoje trabalhando obrigado ou trabalhando de uma forma que eu não planejei a entrada, e ele fica lá com tempo ocioso, às vezes com influências não tão positivas, quando ele herdar esse negócio, ele não tem amor pelo negócio. Sabe? E daí, às vezes, até boicota inconscientemente. Então, mesmo que seja para eu transformar meu filho ou a minha filha numa sócia, num sócio responsável, não obriguem nada. Não obriguem. Tem pais que dizem assim: tu tá de castigo, vai trabalhar. Não tem Péssimo, como. né? É péssimo. O trabalho tem uma origem latina. A palavra que diz tripalium, um objeto de tortura com 3 paus. Já imaginou? Por isso que muitas vezes o trabalhar pode ser adoecedor. Mas para nós que trabalhamos com orientação profissional, a gente entende que a estrutura, a nossa identidade, ela é construída a partir do trabalho. Então, a gente tem que ter realização profissional. Vamos ajudar os nossos filhos a ter isso. E mesmo pessoas que a gente olha de fora e pensa não são tão responsáveis, a gente consegue encontrar um brilho no olhar. Talvez não naquilo que os pais, naquele momento, imaginam que são. Sabe, Dani, que você falando, eu estive no encontro com a Nath do IBGC e uma coisa me virou uma chavinha, assim, às vezes no dia a dia a gente acaba contando muito dos problemas, né, do nosso trabalho. E os filhos estão ali escutando. E aí eu fiquei pensando, poxa, as minhas filhas vão achar chato, porque eu só falo do problema, né? E aí, a partir do que eu ouvi isso de não falar tanto do problema
e falar quanto eu tô feliz, quanto eu tô realizada e quantas coisas são gostosas. Eu tô lá porque eu sou feliz fazendo isso, para que elas não tenham a impressão de que é chato trabalhar, entendeu? Fala assim, minha mãe vem do trabalho, só fala de problema. Não, e outra, né? A gente não pode romantizar ao ponto de que tem dias difíceis, Que é tem diversão, né? dias que é diversão, mas tem dias difíceis como qualquer lugar, como às vezes ficar em casa é difícil também. Mas trazer, olhar é muito aquela questão assim, meu copo tá cheio ou tá vazio, né? É muito olhar para o copo cheio ou o copo vazio do negócio. E, Dani, eu quero te trazer um feedback, vou trazer também essa para os franqueados, que foi assim maravilhoso, que eu escutei dentro de casa com o senhor Altino, que vocês conhecem. A gente estava numa conversa em família, que a gente chama de roda em família, conversas verdadeiras, um momento que estava eu, meu pai, a minha mãe e o meu irmão. A gente estava ali conversando, trouxemos alguns pontos, algumas pautas. E assim, foi maravilhoso escutar o meu pai virar para o meu irmão e falar assim: filho, a gente vai fazer o MBA juntos. Eu vou te passar o MBA da vida. Olha só. Foi maravilhoso ver o meu pai falando isso pro meu irmão, que assim, que ele tá disposto a passar o que foi bom, o que foi ruim, as dificuldades dele, assim, pro meu irmão se desenvolver. Foi lindo demais ver isso. E aquela coisa assim, às vezes a gente não tem tempo. Eu não tive esse tempo com meu pai, eu tô tendo vários outros tempos emocionantes com ele hoje em dia, mas escutar que ele vai dar atenção, que vai trazer esse MBA da vida pro meu irmão, foi maravilhoso demais. Olha, ver isso. eu sou aluna número 1 do seu Altino, tá? Que deixe claro, porque eu tô tendo um MBA com ele. Que a gente vai ter aqui divergências. É porque ele tem uma generosidade com o tempo, né? Muito. E ele tem me ajudado muito. Eu sou muito grata a ele, porque ele realmente ele quer ensinar aquilo que você falou. Por que toma essa decisão? Então, eu tenho muita experiência na operação, mas nenhuma experiência na franquia. Aí ele começa, Mari, isso é assim? Porque lá em 2009, ele começa a contar toda a história. Eu falo assim, gente, coitado, além de ter que decidir isso, ele ainda tá me fazendo uma retrospectiva, mas que tem sido um presente de ouro. Acho que quem às vezes não tem o pai para fazer isso, meu pai também faz isso, mas ele está um pouco mais afastado, que aproveite um outro mentor, né, Dani? Porque às vezes a gente também, o pai não tem essa disponibilidade, como o meu pai agora, que está viajando e deixou isso na minha mão, mas eu tenho o Altino como um mentor, tenho o Easy, que é um amigo do meu pai, que eu sou muito grata a ele, um outro mentor, então dá para buscar ajudas externas, né? E o quanto ele também está aprendendo com tudo isso. Ele está aprendendo com o meu desenvolvimento, está aprendendo com o desenvolvimento do Natan, quanto os nossos pais estão aprendendo e eles estão se desenvolvendo, e isso é nítido dentro de casa. O quanto também ele virar e falar assim, não, filha, eu errei nisso. Sabe, tá sendo esse feedback desse momento nosso, desse olhar para a família, de olhar para a nossa governança, do nosso desenvolvimento, tá sendo maravilhoso. E eu estava pensando que essa é uma dica muito importante. Isso primeiro, eu vou pegar carona aqui nas conversas todas. Então, assim, primeiro, eu não conto só fracasso em casa todos os dias. Exato. A reunião, o almoço de domingo tem que ser almoço de domingo e não pode ser reunião. Porque senão os netos não querem mais estar, nem os cônjuges. Né? E também os grandes executivos saem todos, né? Porque se a gente fizer a reunião no domingo, na hora do almoço, um bom executivo vai pensar... Não quero ficar nessa empresa, vou para uma empresa mais profissionalizada. Tudo, né? Segunda-feira mudou Isso. tudo. Então, assim, a gente parte do pressuposto que o que a gente profissionaliza são os membros da família. Né? Eu vejo bem direitinho. Os pais e as mães que trouxeram muito problema para dentro de casa, os filhos não querem trabalhar com isso. Mas uma coisa bem importante não tragam a rivalidade que tens com seus irmãos. Vocês são uma empresa multifamiliar. É uma das empresas multifamiliares que eu mais
me impressiono com a boa relação que vocês duas têm. É impressionante. Gente, lembrando, nós não somos irmãs, não temos relação de sangue. É O Expedito é tio, impressionante. mas é amigo do meu pai. É impressionante. Lá na empresa jamais o pessoal visto, fala, já assim. entreguei para sua irmã. Eu falo, ixi, Tá tá, falando já, da Nath. já entendi para quem ele entregou. Então é muito raro, porque tem muitos casos que a gente vê, e foi assim que a Nath me conheceu. Era um caso que eu tinha que apresentar na FBN um case de boa relação entre irmãos. Em 27 anos, eu tenho poucos. Porque a maior parte das empresas se descontinuam por rivalidade entre irmãos. Então, eu sempre digo que a reunião de irmãos ela tem que ser intencional. Por mais que eu desenvolva a Natália e o Natan, em algum momento eu vou dizer, vamos fazer uma reunião de irmãos? Eles vão dizer, mas a gente se dá super bem. Eu digo, vamos fazer igual. Porque quando tem muito dinheiro e muitas relações de poder envolvido, pode dar ruído. Então, se pode, eu realmente trabalho a relação de maneira intencional. E eu trouxe isso naquele dia como um dever do Conselho de Família, que possa trazer isso. E o que eu vejo é que, às vezes, a gente herda, né? Vocês herdam dos pais de vocês essa relação que tiveram com os tios. No caso de vocês, não. Mas em algumas famílias empresárias eu vejo. Então, não falem mal de familiares na mesa. Não mostrem para os seus filhos, não deem esse exemplo negativo. Isso faz toda a diferença. E muito da carreira é o dia a dia. É eu ver e ter esse papel de mentor, de influência positiva. Eu gosto de um papel para os herdeiros que é o de padrinho ou madrinha. Então, pega um funcionário antigo, de muita confiança de vocês, que não vai ver naquele herdeiro nenhum tipo de concorrência e pede para ele ajudar. Porque é muito difícil ser o pai ou a mãe, o mentor, a liderança direta. Não é muito fácil, sabe? E às vezes, assim, a relação com primas também, às vezes, é um pouquinho mais delicado, um pouco mais sensível. Então, escolham alguém de fora que ajude também a desenvolver esse herdeiro e essa herdeira. E tenham um programa. Não pode cair de paraquedas. Tem um programa, no dia tal conhece tal coisa, no dia tal conhece outra coisa. Porque, senão, no dia a dia, acaba ficando muito desorganizado e o herdeiro e a herdeira relacionam com uma coisa de ócio, e daí não vão relacionar com uma coisa boa. E outra questão importante é que a gente tem que treinar, desenvolver o otimismo. Isso do copo meio cheio. As pessoas otimistas, elas sentem menos dor, porque elas sabem que aquilo é passageiro. E se a gente sabe que o otimismo pode ser aprendido, a gente tem que treinar. Tem que treinar todos os dias por 21 dias, todos vocês. Escrevam as 3 melhores coisas do dia. Façam com seus filhos, façam em casa, conversem sobre isso. Isso é maravilhoso. A Dani, sem falar, eu já falava umas 5, assim, ó. É verdade. Isso eu acho muito importante. A gente sempre faço isso com as minhas filhas, de agradecer por algo bom que aconteceu. Eu sempre, né, eu falo, a gente vai rezar, mas só para agradecer. Nunca, filha, a gente não precisa pedir nada. Eu falo muito isso. Dani, agora nessa linha. Fazendo uma mudança de conversa, tem uma coisa que vem assim me pegando há algum tempo, que muitas vezes eu sou uma das únicas mulheres de uma mesa de decisão. E eu sei que você tem feito um trabalho maravilhoso de protagonismo de mulheres, inclusive de mentoria. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como que funciona, como que você impulsiona mulheres, falasse um pouco disso pra gente. Eu adoro falar sobre isso. Então, lá em 2020, olha quanta coisa, né? Aconteceu em 2020. A pandemia está sendo um sucesso. Viu? A dona Ingrid Saur, lá de Panambi, me chamou e disse assim, Dani, vem desenvolver todas as mulheres da Saur, assim como tu desenvolveu as minhas 2 filhas. E eram mais de 80. E daí, o que eu fiz? Eu chamei todas as mulheres que eu já tinha desenvolvido e, muito rapidamente, em poucas horas, em 2 horas, eu já tinha 24 mentoras.
treinei essas 24 mentoras e montei um programa que hoje a gente já desenvolveu mais de 1.000 mulheres e mais de 100 mentoras. É um programa de 3 encontros. O foco é o protagonismo feminino. O que a gente entende? Eu acho que a gente pode falar, desculpa te interromper, Dani, que seria um programa de 5 encontros. Porque tem o primeiro, que é o Boas-Vindas, daí tem os 3 encontros mesmo e o último de fechamento. Isso, pode ser. E os 2 primeiros, eles são... O primeiro e o último, eles são com todos. Isso. Mas só com as mentoradas, nós temos 3 encontros, que é para a gente trabalhar autoconfiança para mulheres. O que é autoconfiança para nós? Para as autoras que basam esse programa. É a autoestima, a autoeficácia e a autocompaixão. A gente aprender a ser mais bondosa conosco, né? Porque a gente se critica tanto e tem aquela famosa síndrome da impostora, que a gente sempre acha que não é suficiente, que a máscara vai cair, que daqui a pouco vão descobrir que a gente não é bom o suficiente. Então, no primeiro encontro, a gente trabalha essas questões para entender que todas nós temos a síndrome da impostora e que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E depois a gente trabalha comunicação e assertividade, por exemplo, como dizer não sem fechar portas. Gente, virei especialista. É a maior especialista. Quer ensinar para nós, Nath? Ensina para nós. Ensina aí, Nath. Essa é uma dica muito preciosa. A maior parte das mulheres não crescem nas organizações porque a gente tem dificuldade de dizer não. Vamos lá. A Dani me convidou para um evento hoje e daí eu vou dizer assim... Dani, que maravilhoso que você lembrou de mim para esse evento. Fiquei muito animada. Mas, infelizmente, na data de hoje à noite, eu já tenho um outro compromisso. Se você tiver uma nova data, a gente pode ver e remarcar. Fico à vontade. Vocês viram como ela falou de forma elegante, não? Então, primeiro, ela acionou no cérebro da pessoa o modo de descoberta e não o modo de defesa. Então, ela começou simpática. E ela terminou simpática. Ao mesmo tempo, ela também sorriu. Acessou no meu cérebro, neurônio espelho, e eu sorri de volta. Então, tem técnicas. E é isso que a gente ensina. Então, por exemplo, em vez de dizer acho, dizer acredito. Não terminar dizendo era só isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço é assistir essas reuniões de conselho e depois dar feedback para cada conselheiro e conselheira. E daí, às vezes, a mulher... E, às vezes, eu estou treinando uma mulher super competente que já é conselheira há anos. E ela diz, desculpa, eu posso dar a minha opinião? Como assim? Então, a gente não pede desculpas antes de falar. A gente não pede para dar opinião. Então, são vários hábitos de linguagem sabotadores. Daí, eu sinalizo e a gente ensina no nosso programa. E, no final, a gente ensina a cada uma de nós ser mais bondosa consigo. Vou ensinar 2 técnicas, posso? Eu adoro as ferramentas, né? Então, quando a gente duvidar da gente... Temos que ter uma lista de conquistas sempre à mão, no nosso celular. A gente faz um grupo conosco mesmo, chamado Autocompaixão. Nesse lugar, tem que ter a nossa lista de conquistas ao longo da vida. Tipo, 50 conquistas, não menos do que isso, muitas, para a gente lembrar. E a gente também tem que ter um áudio para a gente mesma, como se fosse para a nossa melhor amiga que está passando por um momento difícil. Esse é um ensinamento da Brené, que a gente adora e colocou no nosso protocolo. São várias dicas bem importantes para trabalhar essa questão do protagonismo feminino. Gurias de 5 anos se acham tão competentes quanto os guris. Quando a gente tem 7, a gente acha que os guris são mais competentes que a gente. Isso é cultural. Então, a gente precisa ensinar as nossas meninas. Então, por exemplo, um pai elogiando a sua filha, ele diz, princesinha do pai. E elogiando o seu filho, diz corajoso e inteligente. Não. A menina é corajosa e inteligente. A gente tem que parar de elogiar as meninas só por questões estéticas.
Nós fomos criadas para sermos perfeccionistas e os homens corajosos. E a Brené diz, o perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo. Ninguém é perfeccionista e feliz ao mesmo tempo. Como que dosa o perfeccionismo com a autocompaixão. Maravilhoso. Falando isso, na quarta-feira agora dessa semana, vou ter o segundo encontro com as meninas. Elas estão super empolgadas. A melhor maneira de eu treinar as minhas mentoradas nesses conceitos é elas ensinando outras pessoas. Então, por isso que eu tenho também esse programa, que é uma forma de cada mentorada minha mentorar. E daí tem até um significado. Tem a ver com ajudar pessoas com o Ikigai, né? É muito bonito ver a transformação de todas elas, assim, mentorando outras mulheres. É muito lindo. Com certeza, a gente vê muito, né? Às vezes as mulheres na empresa têm uma vaga, que é um recrutamento interno. Aí, às vezes, chega lá um candidato homem, né? Então, alguém que nem tem o pré-requisito, mas ele se inscreve. A mulher, ela não se inscreve, porque ela fala, Impressionante. não, eu não tenho esse requisito, né? O homem, não, ele só de ver ali, ele já acha que ele vai e vai. Você vê como isso está impregnado, né, na gente. E eu acredito também, Dani, que não só educar as nossas meninas, mas educar também os meninos, né? Verdade. Quem é pai de menino também tem que fazer... Olha, né, falar um pouco disso, porque às vezes o pai, essa conversa não é para menino, e é para menino também, pra né? menino também. Respeitar a mulher, respeitar o papel dela, de ouvir, né, da contribuição, porque é uma sociedade ainda muito machista, né? Sem dúvida. Eu tenho uma mentorada que ela disse, Dani, a gente tem que fazer um programa para os homens. Não adianta a gente fazer só para as mulheres. E eu disse para ela, monta o teu programa que eu rodo em todas as dezenas de empresas que nós já rodamos, né? E de verdade, ainda, talvez esse ano, tá? Tenha um programa que a gente envolva os homens. Eu acho Dani, muito importante. O nosso bate-papo que tá maravilhoso, mas a gente não consegue se entender tanto, porque se deixar, a gente vai aqui horas e Eu horas. ia adorar, ainda mais que vocês estão aqui em Porto Alegre. Eu acho que eu vou pegar um chimarrão. Vamos! Você acredita que eu nunca experimentei chimarrão? Então, eu vou te levar hoje. Vou te levar hoje mais tarde. E daí, para finalizar, eu quero 2 questões suas. Uma é que quando você está orientando na nossa carreira e tudo, a gente faz várias questões psicológicas, responde várias coisas, tudo, e você monta um desenvolvimento nosso, né? Olhando para esse desenvolvimento, quais são os 3 principais livros que você fala assim, todo mundo tem que ler? Que isso é essencial. Então, qual que é o essencial desses 3 principais livros? E, para fechar, qual que é a frase que você deixa aqui para os nossos franqueados? Eu adorei essa provocação. Eu sou uma pessoa que indico muito livro. E agora escolhi os 3 principais. Tá. Primeiro é O Poder do Não Positivo. Com certeza absoluta, que ensina essa técnica que tu falou. Porque ele ajuda os afáveis e os menos afáveis. Outro é o Conversas Difíceis. O Conversas Difíceis também muda a história da pessoa. A gente pensar em técnica, né? Tem o Conversas Decisivas e o Conversas Difíceis, mas eu deixei todos no mesmo. E tem um outro que eu gosto muito, que traz essa questão do foco. E eu penso assim que a gente tem que ter abrir mão, né? A carreira é um exercício de renúncia. De humildade e renúncia, porque a gente adoraria fazer tantas coisas, mas a gente tem que escolher, eu digo pelo menos uma por vez, 2 ou 3, mas que a gente, em algum momento, entenda que precisa abrir mão. E que é a única coisa que eu gosto tá muito. até ali o livro, ó. Eu adoro. Eu gosto mesmo desses 3 livros. Eu penso que ele está praticamente em todos os meus programas de desenvolvimento. Maravilhoso. Dani, muitíssimo obrigada. Calma, tem a frase dela. A frase! franqueado. Nossa, depois corta. Então, é assim. Aqui a gente está na terra do Mário Quintana, E eu gosto muito de uma frase que eu uso há 27 anos dela.
que não adianta a gente correr atrás das borboletas. A gente tem que cuidar do nosso jardim para que elas venham até nós. Foi por isso que eu criei o ecossistema, porque eu acredito muito que um desenvolve o outro e que uma das competências fundamentais na gente é a gente ser generoso com o tempo. E a gente tem que ser gentil. Gentileza gera gentileza. Dani, você foi muito gentil com a gente, né? De compartilhar os ensinamentos. Eu estou muito grata e feliz por te conhecer. Queria te agradecer por todo o carinho, pelas palavras. E eu, com certeza, saio daqui com várias dicas desse podcast, com várias dicas que eu vou aplicar amanhã já. Isso mesmo, é isso mesmo. É treino, mudança de hábito, 21 dias. Dani, uma honra, sua generosidade com o tempo, com a gente, trazendo todos esses ensinamentos. Eu falo que você é o anjo na minha vida e falo aqui para todo mundo. A Dani, ela me abriu muitas portas, me mostrou várias oportunidades, muitas visões, diferentes expectativas. Está sendo maravilhoso esse aprendizado. Então, eu gostaria de agradecer do fundo do coração. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu adorei estar aqui hoje. Eu agradeço enormemente a tua confiança. É impressionante o quanto o nosso ecossistema é muito melhor, porque tu faz parte dele. Muito obrigada, querido.